Cara, aonde que a coisa deu errada? Que, entre 80 e 90 se fazia esses tipos de estudos e parece que de 2000 pra frente, sei lá, deu o bug no milênio e o pessoal esqueceu que esteroide é medicamento como qualquer outro. E foi marginalizado. Tem uma coisa muito interessante que no Congresso americano foi votado o Ato 3 de controle de substâncias, onde o esteroide passou a ser uma classe de fármacos controlada. Tá. Só poderia ser vendido mediante receita. Tá. E aí em 94 foi feita uma ementa dizendo que era crime federal você portar esteroide sem a devida receita. Nossa. Então isso surgiu em 1990 e vamos colocar na média Chumbada. 95. Uhum. E é exatamente a época coincidente de que começaram a aparecer também vários escândalos de doping. Essa que é do Lembra corredor lá, do velocista do lá. Ben Johnson, Do Ben Johnson, né? isso. Jamaicano, Sim. naturalizado canadense, ganhou longe, ó, deu um pau no Caulius Do lá, Caulius, Isso. exato. que era bicampeão, né? E americano que da prova também, mais famosa das Olimpíadas, Que né? também depois Depois descobriu que caiu o também, que o exato. Caulius Também tava estava Tava adulterado. dopado também. Tem aquele documentário, né? Bigger, Stronger, Faster, Sim. né? Eles falam, acho que é isso o nome. É. Eles falam exatamente sobre isso. Então, começou a surgir vários escândalos de doping e começaram a surgir outras medicações, por exemplo, os bifosfonados são dessas épocas, né? Sim. Então, começaram a surgir outros medicamentos muito mais interessantes do ponto de vista comercial, né? E que acabaram, as empresas também diminuíram, porque o mercado terapêutico não era tão grande, algumas empresas pararam de fabricar, Certo. não era uma coisa extremamente lucrativa, o mercado era pequeno e ainda diminuiu, e as empresas não queriam seus nomes linkados a escândalos de doping. E aí a produção acabou ficando muito restrita. E a balsa E aí era boa, hein, velho? começaram várias entidades esportivas dizendo, né, que tocou, pegou, morreu, chegou perto ali, morreu, né? Cheirou. Vai morrer. Vai morrer. E aí você começou vai a ter acabado. uma dissonância entre o que a gente vê na prática, porque as pessoas estão tomando, não tem ninguém morrendo e capotando aos montes, tá certo? Não tá tendo um genocídio. Não está tendo um genocídio com relação a isso, e as pessoas falam, olha, se você tomar, você vai morrer. E aí acaba tendo um afastamento das entidades esportivas, sociedades médicas, dos profissionais da saúde, com o que se fazia no empirismo, né, Cara, no underground. Você sabe que aí eu queria até trazer pra você um outro problema, que eu acho que você também já deve ter Estamos reparado. aqui para resolver. Não, pensa comigo. Se tem esse afastamento de sociedades que deveriam ser sérias, certo? Tem um gap ali. Isso não abre margem e espaço pra charlatão? Com certeza. Total. Com certeza. Porque assim, cara, modéstia à parte, eu estudo pra caralho hormônios, né? Falando de verdade agora. Gosto muito disso, principalmente do ponto de vista farmacológico mesmo. Desde farmacotécnica até mecanismo de ação. E é por isso que ele manja mais do que eu, viu? Não, nada a ver. Mas, cara, tem vezes que eu vejo uns absurdos, né, fisiológicos e farmacológicos que, sinceramente, não me cabem. Se fossem absurdos do tipo, beleza, vai te matar em 2 dias, não sei o que lá, você vai falar, tá, ok, né? Tá jogando pro seguro. Tá jogando pro seguro. É. Obrigado, Super. Você jogou. Isso. Você veio, Pelo né? menos isso, né? Jogou no seguro. Agora, quando eu vejo o cara falando pro público geral, tá? Entenda a minha crítica. Pro público geral, aquele cara que tô meio barrigudinho, queria dar um up, tô meio mal, tal, não sei o quê. A menina, tipo, tá com uma celulitezinha, tal. Esse é o cara que deveria estar recebendo de conselho o seguinte. Pô, você tem que se alimentar bem, você tem que mudar teus hábitos, você tem que fazer academia ou fazer uma atividade física que você goste. E por que não fazer um negocinho aqui? Bem acompanhado, seguro, boa procedência, etc. E deixa as maluquices para quem sempre fez maluquice, porque isso acho que é um ponto muito importante também detalhar. O pessoal fala, né, do usuário maluco, só que você sabe disso melhor do que eu. Se a gente pegar em porcentagem, o usuário maluco, ele representa o quê? 10% do bolo todo, no máximo. Sim. 90% dos usuários de esteroides hoje são recreativos. E que a maioria não tem resultado. Não tem resultado. E aí vem um ponto melhor. Surge esse charlatão aqui na brincadeira, falando que não precisa fazer nada, que ele tem uma receita fantástica. Um protocolo. Um protocolo já bonito, alinhado. Geralmente ele vem junto numa Porsche, né? Brincadeiras à parte.
E ele, às vezes, desmerece outras questões que são importantes, como, por exemplo, melhora de hábitos de vida, própria atividade física, própria alimentação. Aí ele começa com outras falácias, como, por exemplo, da parte nutricional. Mas o povo quer essa Mas, fórmula então, mágica, cara. É aí que eu quero O entrar. povo quer esse segredo. Mas aí que tá. Pensa comigo. Vê se você concorda comigo, né? Pessoal de casa, se não concordar Igual também, manda aí. finança, o cara quer Ele achar, quer achar a cripto ali, que né? vai triplicar de um dia pro outro, pô. Exato. Mas olha a tríade da merda, né? O charlatão trazendo a fórmula mágica. O pessoal sério falando que não quero saber dessa merda, vocês vão tudo morrer. Isso. E o público geral do tipo assim, mano, eu tô Perdido, fudido, velho. Eu quero uma coisa mágica pra poder me tirar da merda. Você concorda comigo? Concordo, gênero, número e grau, cara. Tem umas coisas muito... E aí eu vejo o pessoal daqui, das sociedades, que não, vocês vão morrer e tal, quebrando pau com esses caras aqui. Mas só que no fim das contas, quem tá ali no meio, no fogo cruzado, que é o paciente, Tá desamparado. tá desamparado. Sim. Aí ou cai na mão do idiota aqui, ou cai na mão de um qualquer que se acha entendedor de alguma coisa, vai usar alguma coisa que não deve, em quantidades que não deve, e aí vai vir aquele monte de colateral. Aquele monte de colateral é o menor dos problemas. O problema maior eu acho que é quando aparece complicações sérias, e aí eu queria ver se você concorda comigo. Existe um colateral que a gente fala colateral estético, que não cursa contra a vida. Máquina, queda de cabelo, engrossamento da voz. Isso, clitorimegalia, que seja, né? Ginecomastia, que é facilmente resolvida e tal. Mas tem os colaterais que cursam contra a vida. Insuficiência renal, Insuficiência cardíaca. Coração insuficiência gigante. cardíaca, né? O bebezinho ficando azul. E cinza, Cinza, camaleão. Que mais? Colesterol alterado, né? Aumentando o risco cardiovascular, entre uma série de outras questões, né? Esse cara que tá aqui no meio do fogo cruzado, se ele só tiver uma acne, uma queda de cabelo, isso eu acho que é o menor dos problemas. E é justamente esse tipo de cara que tem acne, dor de e queda de cabelo, que é quem é utilizado pelas sociedades para falar, viu? Olha o que aconteceu, acabou com a vida dele, não sei o que lá. Não te parece um pouco... Então, uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que é bacana, assim, esteroide deveria ser para quem merece, não para quem quer. Acho que essa é a primeira coisa. Por quê? Porque você precisa treinar direito. Você precisa comer direito, de acordo com o seu objetivo. Você precisa dormir direito, porque Sim. dormir é importante. Então, esse tripé precisa estar de pé. Pega uma mesinha de se apoiar alguma coisa em cima. Sabe aquele pezinho da borrachinha ali que tem? Tira uma borrachinha de um lado. Aquele treco vai ficar bambo. Você não vai pôr nada ali em cima porque vai quebrar. Então, depois disso, de treino, dieta, descanso adequadamente, você precisa de um certo tempo. Porque o fisiculturismo é um esporte que leva tempo. Sim. Um físico denso, volumoso, definido, Sim, proporcional, exato. simétrico, precisa de tempo. Precisa. Você não vai amadurecer, não vai fazer isso em 6 meses. Você não vai fazer um ciclo de 3 meses de bulking, 3 meses de cutting e vai resolver a sua vida. Acabou, exato. Não vai, entendeu? Nunca mais precisa treinar. Olha, em um ano, um prazo curtíssimo, é um ano. Prazo curtíssimo para você ver uma mudança realmente significativa. Sim. Né? Então, depois disso, você vê, por exemplo, a clínica do paciente e se ele não tem nenhuma contraindicação ou algum risco que possa ser danoso ele utilizar. Sim. Né? Então, muita gente... Tem uma comorbidade acha ali, né? legal, muita gente quer. Mas não quer de verdade, porque as pessoas que fazem isso, que é o que a gente vê na prática, né? A gente estava conversando antes. Sim. Quando você pinga um pouco de esteroide, a quantidade não precisa ser grande, você tem um grande resultado. Então não tem a ver com a dose. Só. E entra a própria questão que a gente estava falando do terapêutico, Sim. que já tem ali suprafisiológico, o cara tá numa condição bizarra, né? Pós algum evento traumático e já tem resultado. Sim. Então você imagina um cara que tá colocando essa Otimizado dose tudo isso. e otimizado. Condições normais, né? Ou até melhores, né? O Otimizado. esteroide ele não conserta, né? Se a sua dieta não está adequada, com ou sem ou apesar do esteroide, ela vai continuar não sendo Sim. adequada. Se o seu descanso tá pouco, vai melhorar o seu descanso porque você tem o efeito do esteroide. Sim. Só que o seu descanso continua pouco. Exato. Entendeu? Ele não magicamente transformou. Não, né? ele só tirou a tua sensação de cansaço. Você aumentou o peso Nossa, agora eu tô agachando com X mil quilos. Tá, beleza, mas você continua agachando errado.
né? Você continua com o treino todo torto, desbalanceado. exato. Então o esteroide ele não conserta. Então, para mim, a primeira coisa deveria ser para quem merece, né? E esse usuário que está aí no meio do caminho é o praia, balada, carnaval, tem um cruzeiro no final do ano, vou tirar umas fotos pro casamento. Esse cara é perigoso. Porque Esse é perigoso. Esse cara, ele bebe, esse cara não tem uma vida regrada, ele não é esse cara que mereceria, que é o que você estava falando. Sim. Né? E às vezes ele tem uma composição corporal que só com treino, dieta e descanso ajustado ele já melhoraria. Absurdamente. Né? Absurdamente. Então, esse cara para usar esteroide, ele quer que eu depositar o resultado no esteroide sem fazer o básico. E aí, quando ele para porque chegou o cruzeiro, porque foi o casamento, ele vai beber, a festa. Esse cara é um cara perigoso. Sim. Né? Por quê? Porque até para nós médicos, né, ele não quis se comprometer com o processo. Sim. Qualquer problema que dá, a culpa não é dele também. Sim. Né? Então isso até para médico acaba sendo muito perigoso. Então é um paciente que teoricamente não mereceria. E eu brinco, eu falo, olha, 95% das pessoas que entraram na minha sala e sentaram na mesinha da frente falando assim, olha, eu queria usar alguma coisa, não era a hora ainda. Não era a hora.